Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu queria alguns minutos da sua atenção a esta mensagem que eu tenho no seu coração. Aliás, isso aqui é um alerta, porque há muitas pessoas que mesmo estando na presença de Deus, muitas são aquelas que se acham prontas, preparadas, mas nem todas as pessoas que se acham prontas para seguir Jesus ou para ser discípulo, na verdade muitas pessoas não estão preparadas como elas acham que estão. Por isso eu queria alguns minutos da sua atenção, aonde tendo essa mensagem como base, você vai se perguntar se você está pronto para ser um discípulo ou se precisa se preparar, tá? Não que você não possa seguir todo mundo pode, agora tornar-se um discípulo é necessário que esteja preparado, porque para tudo na vida existe uma preparação, inclusive para tornar-se um discípulo de Cristo. Olha o que diz aqui Lucas 22:31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Percebe que isso aqui foi um alerta de Jesus a Pedro, né? Ele ainda não havia recebido a unção de apóstolo, ele estava no processo de preparação, e nesse processo o diabo queria peneirá-lo, havia reclamado ou questionado com relação a Pedro, e Jesus o alertou exatamente para que Pedro tivesse sobre alerta, para que ele não se distraísse, porque o plano do diabo era peneirá-lo a Pedro a qualquer custo. E quando Jesus alertou, é porque o projeto de Satanás com relação a Pedro é que Satanás queria a qualquer preço colocar um ponto final na história que o próprio Jesus tinha na vida de Pedro. E agora Jesus está alertando, porque assim como Satanás quer colocar um ponto final na vida de Pedro, Jesus tem um projeto, um propósito na vida de Pedro por outro lado. Então Jesus alertou para que Pedro tivesse sobre alerta, dizendo a ele: Pedro, fica atento, Satanás reclamou a teu respeito, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Então por que o diabo queria peneirá-lo? Por que o diabo queria colocar um ponto final na história de Pedro? Porque ele sabia que Pedro seria de fato e de verdade um instrumento nas mãos de Deus. Satanás sabia que Pedro seria um instrumento de boas novas nas mãos do Todo-Poderoso. Satanás sabia exatamente até onde Pedro poderia chegar, sendo instrumento de Deus, um instrumento do Evangelho. E como o diabo ele sabe do projeto que Deus ele tem para a vida de um alguém, como o diabo ele consegue imaginar até onde um alguém pode ir, como o diabo ele consegue imaginar o propósito que Deus ele tem na vida de um alguém, ele vai tentar desfalecer a fé de um alguém a qualquer custo, se é que ele não está tentando desfalecer a tua fé. Mas se o diabo ele está tentando colocar um ponto final na tua história, se o diabo ele está tentando te parar, te convencer de que não vale a pena, de que não adianta, de que não vai dar certo, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, que é melhor você parar, agora que você tem que perseverar. Se o diabo está tentando, é porque a tua vida nas mãos de Deus vai ser muito mais útil do que o que você possa imaginar, porque assim ia ser com Pedro. E como o diabo sabia, ele queria a qualquer custo, no meio do caminho, colocar um ponto final na história que a respeito de Pedro estava escrito. Talvez ele está querendo te parar de qualquer jeito, porque ele sabe que se você conseguir, você vai causar um estrago no inferno. O diabo ele sabe que se você chegar onde Deus preparou para que você chegue, a tua vida vai ser um instrumento de fato e de verdade nas mãos de Deus, e através da tua vida Deus vai arrancar muitas almas das garras de Satanás. Por isso, como o diabo ele sabe ou consegue imaginar um plano que Deus ele tem com alguém, ele vai tentar desfalecer a fé daquele alguém a qualquer custo. Mas eu te asseguro, se você não parar, se você não desistir, se você não jogar a toalha, você vai ser bem recompensado dentro de pouco tempo. Se você não jogar a toalha,
você vai perceber como a tua vida vai ser de fato e de verdade um instrumento de honra nas mãos do Todo-Poderoso. É por isso que o diabo queria peneirar Pedro, porque ele sabia o instrumento que Pedro seria nas mãos de Deus. O diabo sabia o instrumento que Pedro seria por meio do Evangelho de Jesus Cristo. O diabo sabia como Pedro ia ser usado. Então, como ele sabia desse propósito, ele tentou peneirar Pedro no processo, enquanto Pedro estava sendo preparado. Talvez é o que ele está tentando fazer com você, desfalecer a tua fé, te mostrar que não vale a pena, te provar o contrário. Mas agora que você tem que perseverar, para quando você chegar onde Deus prometeu que te colocaria, você possa saquear o inferno, você possa saquear as trevas e arrancar muitas almas que estão nas garras de Satanás e você trazer para a luz, trazer para a presença de Deus. Agora que você tem que perseverar, para que através da tua vida, o diabo possa ver que através da sua vida, o reino de Deus vai tornar-se cheio pelo instrumento de honra que nas mãos de Deus você vai se tornar. Agora não é hora de parar, agora é hora de continuar. Quando a vitória está chegando, queridos, quando o propósito de Deus está para se cumprir, o diabo tenta parar as pessoas a qualquer custo. Provavelmente é o que ele está tentando fazer com você que está me ouvindo agora. Mas agora é hora de você levantar a cabeça e entender que maior é o que está contigo do que aquele que está tentando te parar. Quem está tentando te parar é aquele que não pode nada. Mas aquele que te chamou para um fiel propósito e chamado é o Deus que pode todas as coisas. Olha a seguir no versículo 33. Olha a pessoa quando ela está passando pelo processo de preparação. A pessoa quando ela está sendo preparada e não vigia, como Pedro, que ele não vigiou. Observe o termo que Pedro usou aqui no 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto ou preparado a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Pedro estava sendo preparado, mas ele se achava pronto. Ele achava que já estava preparado, tanto para ser preso como para morrer por Cristo. Ele achava que estava, só que na verdade ele não estava ainda. Ele estava passando pelo processo. E é exatamente no processo que o diabo tenta. É exatamente no processo que o diabo tenta provar o contrário. É exatamente no processo que o diabo tenta desfalecer a fé. Porque durante o processo, o diabo percebe as pessoas que vai ser de fato e de verdade um instrumento de honra nas mãos de Deus. Se o diabo está tentando te parar, se o diabo está soprando, tentando te convencer o contrário, se o diabo está querendo colocar um fim nos teus sonhos, se o diabo está tentando colocar um ponto final na história que Deus escreveu a teu respeito, você pode estar certo que você vai ser usado nas mãos de Deus como ninguém. Você pode estar certo que a tua vida nas mãos de Deus vai ser um instrumento de honra. Você pode estar certo que Deus ele vai te usar para saquear o inferno. É por isso que o diabo está tentando te parar. Por isso que ele queria parar Pedro. Pedro achava que estava pronto, mas Jesus lhes disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Jesus afirmou a Pedro: tu vai negar que me conhece 3 vezes antes que o galo cante. Quando Pedro disse que estava pronto ou preparado, Jesus falou: não, você vai me negar. Olha o versículo 61, né? Do mesmo 22 do Evangelho de Lucas, diz assim: então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, porque assim que Jesus o alertou, Pedro não vigiou. É por isso que eu vim aqui, debaixo da autoridade de Deus, alertar você que vai ver essa mensagem. Esteja sobre vigilância, esteja atento, porque sem sombra de dúvida, o diabo talvez ele vá tentar matar teu sonho. Talvez o diabo vá tentar te parar na caminhada com Deus, se é que não está tentando. Talvez o diabo vai tentar desfalecer a tua fé. E eu já vim aqui te alertar antes que o diabo tente, para quando possivelmente acontecer, você já esteja em alerta, para que você possa se superá-la, pisar na cabeça de Satanás e não deixar ser convencido por aqueles que talvez o diabo vai colocar no teu caminho para te convencer o contrário. Percebe que
Jesus ele chega no 61, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes do cantar do galo. Exatamente como Jesus havia dito aconteceu. Pedro não vigiou e 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando ele negou 3 vezes, o galo cantou exatamente como Jesus havia dito. E quando o galo cantou 3 vezes, depois de Pedro também 3 vezes ter negado a Cristo, Cristo vai de encontro com Pedro. Aí Cristo olha para Pedro, não diz uma palavra. Só o olhar de Jesus fixo em Pedro. O olhar de Jesus é como se dissesse, Pedro, eu não te avisei, eu não te alertei antes. O olhar de Jesus é como dissesse, Pedro, será que tu não ouviu quando eu te avisei? Por que tu não vigiou? O olhar de Jesus é como se dissesse assim, será que não valeu a pena eu ter te alertado, Pedro? Será que foi em vão eu ter te alertado? Será que eu joguei palavras ao vento? O que custava tu vigiar? Porque quando Deus avisa, Ele só quer cuidar de cada um de nós. Quando Ele avisa, Ele só quer nos livrar de uma tentação que possivelmente pode acontecer lá na frente. Quando Ele nos avisa, é porque Ele quer nos livrar do laço, nos livrar da dor. Quando Ele nos alerta antes, é porque Ele quer nos livrar de algo que possivelmente Ele sabe que o diabo já preparou para alguém lá na frente. Por isso Ele alertou antes de acontecer. Mas agora Ele voltando para Pedro, sem dizer uma palavra, só fixa os olhos em Pedro e olha atentamente. E quando Pedro olha para o Senhor, Pedro lembra que o Senhor havia alertado ele lá atrás. E aí a Bíblia diz no 62, então Pedro saindo dali chorou amargamente. Imagine a alma de Pedro como se encontrou naquele momento. Imagine a tristeza que Pedro sentiu dentro de si, dele chorar de maneira amarga. Era um choro não que vinha da carne, era a expressão da alma. Esse choro amargo que diz a palavra de Deus é a expressão da alma. Pedro arrependido, Pedro revoltado consigo mesmo, de pensar dentro de si, por que eu não vigiei? Ele me avisou, ele me alertou, por que eu não me cuidei? Por que eu não tive um cuidado maior? No entanto, esteja sobre alerta, em vigilância, porque o diabo ele não dorme, ele está o tempo todo armando. E se eu vim aqui como enviado de Deus te trazer essa mensagem, não tenha dúvida, é porque Deus ele tem um grande propósito na sua vida. Mas enquanto você está sendo preparado para viver esse propósito, não tenha dúvida que o diabo vai tentar te convencer o contrário. Foi exatamente o que ele tentou fazer com Pedro aqui. Ele tentou desfalecer a fé de Pedro. Por que ele tentou? Porque ele sabia que Pedro seria um instrumento de honra nas mãos do Todo-Poderoso. Como foi lá na frente de João 20, a partir do 20 ao 21, no Evangelho de João, a Bíblia diz que Pedro se tornou de fato e de verdade um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Jesus foi de encontro com Pedro, depois que Pedro havia negado, e resgatou Pedro, trouxe de volta, para que Pedro continuasse na presença dele e vivendo o propósito o qual o próprio Pedro, Jesus, ele tinha. Que significa que mesmo que a gente falhe, erre, mas ele nunca vai desistir de você. Talvez você que está me ouvindo agora, você está vivendo o que Pedro viveu. Quando Pedro negou Jesus, Pedro ficou triste consigo mesmo, Pedro se afastou do chamado. Pedro voltou a fazer o que fazia antes, mas Jesus foi lá resgatar ele. Eu não sei quem é você, não sei onde você está. Mas se você é alguém que tem um chamado e você cometeu um erro, um deslize, uma falha e estão te condenando, Ele vai te resgatar onde você estiver. Sabe por quê? Porque o propósito que Ele tem para a sua vida, a promessa que Ele tem para você, é muito maior do que o erro que possivelmente você talvez tenha cometido. Tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus é contigo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.